Vamos conversar ao vivo com Bruno Cotrim, economista da casa de análise Top Game. Bruno, bem-vindo, boa tarde. Jesus, boa tarde a todos os telespectadores do SBT News. Dólar batendo 5,91 aqui no Brasil. É culpa da guerra comercial? Desculpa a correção, mas está 5,98 agora com 1,13 de alta neste exato momento, tá? Piscou, subiu, hein? Exatamente. O nosso mercado, Jesus, que até acabou abrindo com um tom talvez um pouco positivo, acompanhando a possível movimentação da Ásia e Europa, mas a nossa bolsa vem para pesar 0,8 já nesse momento. Sim, a fuga de capital estrangeiro aqui do Brasil está sendo reflexos dessas tarifas, né? Principalmente desse aperto que o Donald Trump fez há pouco, né, às 13 horas da tarde, horário de Brasília, referente ao aumento das tarifas para o Estado chinês, né, lá na Ásia no caso. E os produtos que lá estão agora com uma tarifa de 104%. Mas, Bruno, explica pra gente, por que o dinheiro sai daqui do Brasil e o dólar aumenta quando vem esse tipo de declaração do presidente lá dos Estados Unidos? Eu quero saber, o dinheiro sai, é o dinheiro que seria investido nas empresas norte-americanas que estão sediadas aqui com as suas ações na Bolsa de Valores, é isso? Jesus, uma ótima pergunta, tá? Ela cabe diversos pontos aí para explicação, vou tentar pautar todos aqui neste exato momento. Bom, começando, né, com a questão da eleição que foi feita dia 5 de novembro lá nos Estados Unidos, onde o Donald Trump vem ser eleito por conta de protecionismo para a economia norte-americana e também por conta de imigrantes em alguns dos pontos sobre suas campanhas. Sobre sua campanha, no caso. Essa questão dele estar fortalecendo a economia norte-americana, tarifando o restante do mundo, ele obviamente quer incentivar a produção interna. Então ele quer que os produtores norte-americanos parem de comprar da Ásia de 180 e poucos países que foram taxados para fazer uma produção interna e assim fortalecer a economia. Quando o Trump vem com esse tom bem rígido em cima da China, ela é a nossa maior parceira comercial. A China está apresentando dificuldade para apresentar um crescimento econômico como já foi visto no passado, como já foi visto anteriormente. E, obviamente, essas tarifas em cima da China, que a economia chinesa ela é muito questão de saldo de balança comercial. O que seria o saldo da balança comercial? A China exporta bens e materiais, como a própria linha de produção da Apple, que é feito lá por um custo mais atrativo, certa linha de produção da Nike em outros lugares da Ásia também, e demais empresas norte-americanas. A China exportando, ela tem um recebimento de toda essa balança e também ela importa bastante do Brasil para incentivar a sua economia local. Quando o Trump taxa a China sobre essa questão de importação, ele, além de prejudicar a economia chinesa de não estar recebendo esse saldo da balança comercial pela questão da exportação, que é o que é enviado para fora do Estado chinês, obviamente ele também começa a impactar a economia norte-americana. Como a China é a nossa maior parceira comercial, o Brasil começa a observar como é que essas empresas no Brasil vão exportar para a China, sendo que a China não vai ter condição de importar, sendo que eles já estão importando menos. Então, existe um termo no mercado financeiro chamado risk-off, que é quando você sai de ativos de risco. E é uma movimentação muito comum nesses últimos dias, né? Desde a sexta-feira passada aqui no nosso mercado, onde a Bolsa já acumula uma queda de mais de 5,5%. Por quê? Realizam-se os lucros da Bolsa que bateu 132 mil pontos para uma saída de capital estrangeiro. E a saída de capital estrangeiro nada se dá mais pela venda do real, a venda de ativos em moeda brasileira, em real, para a compra de dólar. E daí a gente está vendo essa alta do dólar aí bem expressiva dos últimos dias, que na semana já acumula quase 2,4% de alta. Tá, então o que você está falando é que não necessariamente deixa de haver investimento nas empresas americanas que têm suas ações aqui no Brasil. São vários outros fatores, e não é essa relação direta com as empresas norte-americanas, é isso?
Não, no mercado norte-americano é possível observar a mesma situação, até por conta, né? Eu até deixei um gráfico aberto aqui na tela, que desde quando foi aplicado o tarifaço, né, o Liberation Day, na última quarta-feira, a Bolsa norte-americana já está pesando, né, mais de 9%. Então a proteção ela está vindo através do ouro e através da compra do ien japonês, e não também muito do dólar. O que acontece é que no Brasil está tendo essa saída de capital para mandar para um lugar onde a oscilação de patrimônio pode ser menor. Mas lembrando que o Brasil ainda tem uma taxa de juros completamente atrativa, o que no médio prazo esse fluxo cambial tende a voltar para o nosso mercado. Então, se falar em bolsas, o Brasil, ele até, de certa forma, comparado com outras bolsas, ele tende a cair menos, por ter essa atração do capital estrangeiro. Em questão de juros, é isso. Como investimento, ele pode ser uma boa. A bolsa de valores é um tipo de investimento, é um ativo de risco, taxa de juros é renda fixa, acaba sendo outro ponto. Esse fluxo de dólar ele vai ficar girando aqui dentro. O que acontece é que as ações brasileiras subiram anteriormente. O que torna o Brasil atrativo para um futuro de médio e longo prazo acaba sendo a questão de nós termos ficado com uma fatia menor dessa tarifa de importação do Trump de 8%, de 10%, desculpa. E temos também um estudo feito pela Câmara de Comércio norte-americano, aonde alguns produtos brasileiros não são taxados. Então, 1/3 de toda a importação brasileira para os Estados Unidos não acaba sofrendo essa oneração. E nós estamos falando aí de um montante aproximado de 11,4 bilhões de dólares de produtos brasileiros que não tendem a sofrer essa interferência aí por conta das tarifas. Então, o momento inicial é um momento de cautela, é um momento de receio. Nosso maior parceiro comercial está sofrendo. Então, o Brasil precisa ver como vai ficar a postura final referente aos produtos brasileiros e o poder de negociação das nossas empresas. Vou blindar o meu dinheiro, compro o ouro. Ali é mais seguro, deixa ali quietinho. Então tem essa mudança na postura do investidor também. Está tendo bastante essa postura do investidor. O ouro hoje ele não apresenta uma alta tendência, mas no ano ele já está subindo aproximadamente 14%. O que vale ressaltar é que o ouro ele não é uma moeda, ele é um ativo de proteção. Então, contra oscilações menores, contra uma volatilidade menor, o ouro, nesse momento de instabilidade econômica, acaba sendo um belo refúgio. Mas grande parte desta movimentação do fluxo dolarizado do mundo, podemos falar assim, está sendo direcionado ao mercado japonês, onde o dólar vem se desvalorizando bastante perante a moeda japonesa. Bruno Cotrim, economista da casa de análise Top Game. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Jesus, eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida à tua disposição. Uma boa tarde para você e todos os telespectadores. 3h24, estamos ao vivo até as 4h45 no canal do SBT News no YouTube. A gente conversa agora com Priscila Caneparo, especialista em relações internacionais, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC São Paulo e professora da Universidade Católica de Brasília. Priscila, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Donald Trump, ele está sendo estrategista ou está adotando uma estratégia suicida? Bom, Jesus, é difícil a gente, enfim, afirmar com veemência se ele está sendo suicida ou se ele está sendo estrategista. O que a gente sabe, primeiro momento, a gente sabe que, de fato, essa estratégia do Trump é uma estratégia muito diferente daquela que vem sendo construída, inclusive pelos Estados Unidos, desde 1944, quando a gente teve a chamada Conferência de Bretton Woods, que estabeleceu um comércio, por assim dizer, multilateralizado. O que isso significa? Significa, a partir do momento que nós temos essa insurreição na finalização da Segunda Guerra Mundial, os países se reúnem e estabelecem um comércio aberto, tendem pela liberalização do comércio, pela não imposição de tarifaço, e justamente por essa perspectiva de institucionalização internacional do comércio. O que o Trump está fazendo é um retorno justamente das barreiras alfandegárias, principalmente barreiras tarifárias, para que nós tenhamos um comércio muito mais dificultoso e menos liberalizado, porque, segundo ele, isso vai trazer
com que haja, né, um ressurgimento da indústria nacional dos Estados Unidos e também vai recuperar empregos e, como ele mesmo diz, a Golden Era dos Estados Unidos vai ser restabelecida. Só que nesse momento é muito difícil a gente avaliar se isso vai trazer os resultados que o Trump de fato espera. Primeiro, porque nós temos que entender que o mundo hoje é um mundo completamente diferente daquele que os Estados Unidos passou pela Golden Era. Segundo, que o Trump tem que lembrar que ele é, como presidente dos Estados Unidos, submetido a um regime internacional de comércio. E isso vai gerar justamente uma perspectiva de reciprocidade e, em um segundo momento, uma imputação de responsabilidade aos Estados Unidos ante a Organização Mundial do Comércio, como alguns países, como China, inclusive Brasil, e também Canadá, já falaram que vão abrir uma ação contra os Estados Unidos por conta do descumprimento de tratados que versam sobre a liberalização do comércio. E o mais curioso disso tudo é que a era do Roosevelt, a gente tinha justamente um movimento contrário. Um movimento cujo observava os Estados Unidos fazendo uma nítida interferência maléfica em uma argumentação justamente de falar que o tarifaço imposto por alguns países era maléfico para a estrutura do comércio mundial. Então, eles rechaçavam uma postura chinesa, uma postura de algumas nações asiáticas, justamente por conta da imposição de tarifas. E agora a gente chega em 2025, os Estados Unidos tomando essa mesma postura que outrora ele rechaçava. E aí são alguns pontos negativos que a gente tem que ficar atento em relação a quais serão as consequências dessa movimentação do Trump em relação ao tarifaço imposto a todas as nações. Porém, a gente também tem que lembrar que o Trump é um exímio negociador. Ele tem, né, um manual, ele escreveu já um livro sobre negociação, sobre justamente essa perspectiva de se ter uma imputação de uma negociação mais agressiva se porventura for lhe trazer benefícios. O Trump é do comércio, mas é de um comércio diferenciado. Ele é da atividade industrial, ele vem do comércio do setor privado, cujo qual pode impactar a sua perspectiva de transação frente a outros países, que nós não estamos acostumados. E aí a questão é o seguinte, será que essa perspectiva transacional que ele traz da iniciativa privada vai ajudá-lo, vai concretizar, por assim dizer, aquilo que ele está esperando? Eu não sei. E segundo ponto, dentro dessa premissa transacional que ele trabalha, a gente tem que lembrar também que, se porventura isso for um blefe, isso vai desestruturar, sim, a economia dos Estados Unidos. Se for um blefe, até porque, como você trouxe, ele é um exímio negociador e ele tem essa experiência. Quantas e quantas negociações ele já conduziu na vida dele, independentemente de exercer uma função pública. Isso fica claro para as outras nações? Pessoas podem estar pensando, bom, não é uma questão de ideologia, não é uma estratégia suicida, então, ele está tentando barganhar, um jogo de pôquer aqui, e as pessoas esperam, então, dando um tempo, os líderes aí mundiais de outras nações, dando um tempo para ver o que vai acontecer, ou quem sabe falando a mesma língua, dobrando a aposta? Jesus, vamos lá. Houve um vazamento de informação dentro do governo Trump que, de fato, isso era um blefe, principalmente em relação à taxação de 50% dos produtos chineses. Esse vazamento gerou uma instabilidade, uma repercussão muito negativa nos mercados mundiais, como a gente observou na data de ontem, justamente porque fica aí a questão. Poxa, se os Estados Unidos está blefando e eu estou reorganizando a minha estrutura comercial numa perspectiva também de sociedade internacional, eu preciso entender que de fato não vai acontecer isso, mas como é que vai ficar? O que é verdade e o que é mentira em relação ao Trump? Só que aí entra uma das maiores economias do mundo, que é a China. A China também está acreditando que os Estados Unidos está blefando, porque hoje era o prazo para a China tentar negociar essa tarifação de 50% dos produtos chineses, e a China simplesmente falou, tudo bem, que venha com 50%, porque eu também vou sobretaxar os produtos dos Estados Unidos. E a questão é que a gente tem que entender que existe, por assim dizer, né, um movimento quase que retroalimentado, tanto pela economia chinesa nos Estados Unidos, como pela economia dos Estados Unidos na China. E isso vai acabar gerando impactos mundiais, mas especialmente no nível de crescimento e inflação desses dois países. Dentro dessa premissa, eu não acredito que o Trump vá, de fato, sobretaxar os produtos chineses em 50%.
Aí sim a gente tem uma atitude suicida. Ele pode vir a sobretaxar, mas 50%, a economia mundial e principalmente a economia dos Estados Unidos não aguenta. Então, eu acredito que China já está preparada para essa questão de ser um blefe, sim, do Trump. Por isso que não respondeu a essa taxação de 50% dos produtos chineses. Priscila Caneparo, especialista em relações internacionais, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC São Paulo e professora da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço. Boa tarde.